Olá, bom dia a todos e a todas que semanalmente estão aqui nesse espaço de diálogo, de prestação de contas do nosso mandato e também que recebe sempre pessoas para tratarem de diversos temas. Hoje eu tenho aqui o prazer de trazer pessoas que trabalham bastante, que lutam bastante, pessoas aqui da região de Apucarana. Temos aqui a Viviane e a Lucilene, que já vão se apresentar para vocês. Tem o Maicon, que está aqui, que é de Califórnia, aqui do ladinho, e tem o Carlos, também de Apucarana, que são empresários aqui na região, que vão falar um pouquinho com a gente hoje sobre o outro lado da história. A gente está sempre aqui falando dos trabalhadores, dos funcionários, das pessoas que por um momento ou outro são, digamos assim, as pessoas ligadas à pessoa física, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do outro lado. Como que essas pessoas, empresários, pessoas que têm funcionários, que têm sua autonomia para construir o seu próprio negócio, sofrem, né, nesse momento de pandemia. A gente vai tratar aqui desses temas, vai falar um pouquinho da conjuntura sanitária que passa o país hoje, né? A gente recebeu aí ontem uma triste notícia que o Paraná bateu recordes, né? Ontem mais de 550 casos confirmados no Paraná, mais de 13 mortes num dia, a gente já passa de mais de 200 pessoas mortas no estado e estamos ainda na crescente, ou seja, o pior, infelizmente falando, está por vir ainda no Paraná em termos de epidemia. Há um cálculo aí da própria Secretaria de Estado que a gente chegue a atingir o pico da pandemia entre 2 semanas próximas ainda, que isso esteja aí num mapeamento de quase 20 mil pessoas infectadas no estado do Paraná, que pode chegar, infelizmente, em aproximadamente 1.000 óbitos no estado. Então, assim, a gente vê com preocupação isso, até porque a gente vê que a contaminação no estado começou a evoluir de uma forma muito acelerada também em relação a outros estados, né? O Brasil vem passando aí por uma ruptura de seguir os procedimentos adotados pela Organização Mundial de Saúde. Passamos aí de mais de 35 mil mortos e a gente deve bater logo 1 milhão de pessoas infectadas no país. Então, muito triste o que vem acontecendo e tudo isso, além da consequência física, ou seja, das pessoas ficarem doentes, das pessoas falecerem, das famílias ficarem tristes, tem um lado social, que são as pessoas que mais necessitam, que ficam mais fragilizadas nesse momento, morador de rua, pessoa que perde o emprego, pessoa que já é portadora de algum tipo de deficiência, de doença, que fica fragilizada fisicamente, mas também financeiramente, ou seja, começa a faltar comida, começa a faltar remédio. E tem um outro lado, que é o que a gente vai debater hoje, eu quero já agradecer a presença dessas pessoas que estão aqui com a gente, que vai falar o lado do empregador, aquele que gera o emprego, aquele que recolhe tributos para o Estado, para o município, para a federação, e tem que fazer uma mágica, né? Que ao mesmo tempo lutar para não mandar as pessoas embora, para manter o seu negócio em pé e ainda ter as condições sanitárias necessárias para quando poder receber as pessoas para comprar, para consumir os seus produtos. Então aqui está a Viviane e a Lucilene, que trabalham no ramo de estética. Tem aqui um centro de estética e podologia aqui chamado Lavi, aqui em Apucarana, né? Nós vamos falar um pouquinho. Tem o Maicon, que é proprietário de uma empresa de celulares eletrônicos em Califórnia, chamado Ideal, vai falar um pouquinho. E tem o Carlos, que daqui a pouco chega com a gente, está um pouquinho atrasado aí. Ele tem uma indústria, né, e um comércio de camisetas, né? Ele produz camisetas e revende também. O Carlos Humberto, que é a CHD Camisetas. Então, eu quero agradecer vocês. Vou começar aqui com as duas para falar com a gente, né? Bem-vindas, obrigado por aceitar o convite. Vou passar a palavra para os indústrios, vocês podem se apresentar, falar do trabalho de vocês, falar onde fica a empresa, como que vocês tocam, e se puder falar para a gente como que era antes da pandemia e depois da pandemia, bem-vindas aí, obrigado, tá? Obrigada a você pelo espaço. Eu sou a Lucilene e ela Viviane. Eu sou proprietária aqui do Lavi, né? E assim, antes da pandemia, a gente tinha um fluxo bom de clientes, o movimento era bastante, né, Vicky? E depois que entrou essa pandemia aí,
caiu bastante, né? 70%, né, da nossa clientela. Mesmo a gente tomando todos os cuidados que a gente toma, a gente ficou fechado por 15 dias. Foi. E nesses 15 dias, para preservar a nossa vida, a vida dos nossos familiares e dos nossos clientes também, né, claro, em primeiro lugar aqui na empresa. Mas o que a gente tem sentido, essa queda de 70% que aconteceu, né, a gente tem visto aqui os nossos companheiros do prédio mesmo, portas de amigos muito tristes se fechando por não ter um suporte. A gente até procurou um suporte do governo, mas não tivemos grandes respostas. Aliás, nenhuma resposta, ficou tudo parado. Então, a gente está sobrevivendo, mas se agarrando aqui, se agarrando ali, para que não feche as portas, lutando. Nós tomamos todos os devidos cuidados na empresa, higienização, atender os nossos clientes todos espaçadamente, mas mesmo assim as pessoas com muito medo não vêm, marcam, não vêm. E muito difícil, né? A situação, a gente agradece essa luta sua, né, Arilson, por estar junto com a gente, tentando, né, ajudar e nessa luta do dia a dia da gente que a gente está vivendo com a pandemia, né? Somos gratas a você por isso, por ser daqui de Apucarana e estar nessa luta junto, né, com a gente, que está muito difícil. Com esperança e fé em Deus, todos têm que isso passe. As grandes empresas têm suporte para se manter, mas nós, pequenos empreendedores, pequenas empresas, não tem esse apoio, não está difícil. E a gente se preocupa muito não só com agora, com o momento que a gente está vivendo essa pandemia, e sim com a pós, porque a gente acredita que pós será mais difícil ainda, né? Se já está difícil, a conta vai vir, né? A conta vai vir, não só para a gente, para o país todo, e é uma preocupação muito grande que a gente tem sim. A preocupação vai para além da economia, né? É a preocupação da vida, né, da saúde de vocês, física, tem a preocupação da saúde financeira do negócio, porque é ele que também faz a vida pessoal de vocês avançar, e tem também a questão dos funcionários, né? Vocês têm aí os colaboradores de vocês, né, que precisam do emprego para manter a vida. E aí a gente chega num momento que tem a questão sanitária, que tem que ter o isolamento, né? Agora, diminui o número de pessoas para ser atendido, primeiro pela regra sanitária, segundo pelo medo das pessoas também, né? Muitas pessoas têm medo, mesmo de ir de uma forma cumprindo as regras sanitárias impostas, a pessoa ainda não vai porque tem medo, né, do que pode estar vindo. O que vocês acham, assim, que a gente podia fazer? Eu vou entrar nesse tema do governo logo, sobre o empréstimo, o juro, que a burocracia não está deixando sair, ou a falta de vontade política, mas, assim, o que vocês acham de funcionar, digamos assim, que a gente podia construir para que conseguisse manter o básico? Assim, para vocês manterem o básico. Isso aqui não vai ser uma coisa para a vida toda, vai ser uma coisa passageira. Daqui uns tempos a crise sanitária diminui e a vida tende a tentar voltar à normalidade. Nesse período ainda, o que a gente podia fazer? Você fala assim, em questão de dinheiro, tipo um empréstimo? Questão de empréstimo, de impostos, de regras para funcionar, na visão de vocês, o que precisa? O suporte que a gente precisaria, no caso, é esse mesmo. Prazos maiores, tipo assim, mesmo, vamos dizer que surgisse um empréstimo para que a gente conseguisse manter o estabelecimento e as portas abertas, não se fechar como tanto tempo fechado por aí. Se tivesse esse suporte com prazos de pagamento, ou descontos, vamos dizer assim, igual, tipo assim, você tem seu aluguel, está vivendo uma pandemia, existe várias questões que falam que ou você escolhe, ou você tem prazo, que é o que acontece com nós aqui, a nossa realidade é isso com o nosso aluguel. Você escolhe, ou você tem prazos, um desconto de 20% ou prazos. Nós precisamos dos dois. Não é um só. Entendi. A gente não consegue andar com um só. Então, se você tivesse esse suporte do governo, não é nada de graça, mas é uma coisa que nós conseguíssemos sobreviver agora, mesmo que se ficasse com uma dívida de longo prazo. Mas o importante é não fechar as portas e superar a crise. Eu penso que seja isso. A necessidade maior é essa. Além disso, além da questão do aluguel, a gente precisa ter um capital de giro também, né? Sim. Teria que ter um empréstimo aí
para ter o capital de giro, para vocês não... Isso, para você poder pagar a tua despesa básica e, além de tudo, né, ter também o auxílio aos funcionários, né? Justamente, para eles não perderem seus empregos também. Vocês tiveram uma experiência, vocês estavam contando, né? Vocês foram atrás de empréstimo. Como é que foi? Eu fui em vários lugares, eles falam que vão arrumar para pessoa jurídica, mas chega lá, é uma burocracia e você não consegue. Você nunca alcança o que é prometido. Não consigo. De tão burocrático que é. Vocês foram na agência de fomento do Estado, do governo do Estado, aquele que a prefeitura está lá, e não teve retorno, né? Não tive. A reclamação não é só de vocês, olha. O Estado liberou R$1 bilhão para essa agência de fomento emprestar para empresários. Micros, pequenos, né? E MEIs, firmas individuais. Né? Desses R$1 bilhão, semana retrasada, o presidente da entidade esteve na Assembleia, eles emprestaram apenas 9 milhões. Ou seja, 1%. Não chega a 1%. Por quê? Primeiro, pelo excesso de burocracia. Na vida normal da gente sem o coronavírus, já tinha uma burocracia imensa para o setor empresarial. Né? Na pandemia, eles mantiveram a mesma burocracia. E ainda começaram a exigir certidões, não podia ter certidão positiva, ou seja, tinha que ser tudo negativo. Aí você tem a tua despesa, não está abrindo, não está funcionando, a tua conta do teu fornecedor venceu, o fornecedor te colocou no Serasa, por exemplo. Como que você vai negar empréstimo a uma pessoa? Todo mundo hoje que tem um pequeno negócio, com certeza, se não está no Serasa, vai estar num curto prazo. Porque não tem renda, não tem atividade econômica, não tem venda, não tem prestação de serviço. E o Estado desconsiderou. Então, a gente tem hoje aí no Estado do Paraná, por exemplo, um dinheiro parado que podia estar auxiliando os pequenos negócios aí, e o governo não tem sensibilidade para isso ainda. Então, a gente acaba ficando muito preocupado. Eu vou passar agora a palavra para o Maicon. O Maicon, que é lá de Califórnia não, aqui de Califórnia, né? É vizinho nosso, bem pertinho aqui. O Maicon, que é um pequeno empresário, tem lá uma empresa no ramo de celulares, de componentes eletrônicos e de informática. Maicon, bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Fica aí a palavra para você se apresentar e a gente vai bater um papinho também. Tá sem áudio. Maicon, tá sem som, Maicon. Tá sem áudio, Maicon. Maicon? Alô? Acho que o Maicon não tá ouvindo a gente. Melhorou? O Maicon tá conseguindo falar. Opa, agora sim, pode falar. Tá. Então, bom dia, né? Bom dia e boa tarde a todos, né? Para quem já almoçou, já é boa tarde. Para a gente que não almoçou ainda, bom dia. Eu fico feliz de estar participando aqui, Arius, com vocês, dessa live. E explicar um pouquinho como tá se passando aqui em Califórnia o coronavírus e também explicando também sobre as dificuldades que a gente está tendo aqui no comércio aqui local. Antes da pandemia, né, como a Viviane e a Lucilene estavam comentando, a vida vinha normal, né? Normal, assim que eu falo, não era numa normalidade igual antes, porque a gente vê que depois dos governos do PT, a gente teve uma diminuição nas vendas por conta das crises econômicas que a gente já passou, né? O momento de ouro nosso aqui do comércio, como eu tenho comércio desde 2005, foi nessa época de 2005 a 2013, 2014. Foi uma época muito boa. E depois disso aí, 2015, depois do impeachment, começou uma crise econômica no Brasil todo, né? O comércio já sentiu essa crise. E ela aumentou, né, com essa pandemia. E antes aqui, como se diz, a gente estava levando, né, o comércio na normalidade,
né? Não dava para ganhar muito, né? Dava para sobreviver e tocar a vida, né? Mas com a pandemia isso aí se agravou, né? Como ela comentou, né? O comércio teve que ficar fechado por conta né, do fechamento do comércio, né, pelas entidades públicas de saúde. Realmente foi válido, né? Porque ajudou muito, né? Aqui na progressão, né, da doença aqui na cidade. Graças a Deus aqui na cidade só tem um caso. A gente está levando muito bem aqui, o pessoal está respeitando bastante a questão da máscara, e assim, para mim está difícil muito para comprar as coisas. Por exemplo, a matéria-prima minha aqui, por exemplo, um carregador, por exemplo, que eu pagava antes lá R$20, eu estou pagando R$50, R$60 agora, por conta de São Paulo está fechado, né? Por conta do Paraguai também está fechado, porque, ao contrário que muita gente acha, que existe, por exemplo, componente eletrônico que é produzido no Brasil, mas, na verdade, nada é produzido no Brasil. Até mesmo os aparelhos celulares que você compra nas lojas brasileiras, aí, são todos produzidos na China. Ele vem para o Brasil, passa pela Zona Franca de Manaus, e depois é distribuído pelo Brasil. E como a China ficou 3 meses sem funcionar praticamente, né? Eles não normalizaram a produção deles. E com isso, o estoque deles estão baixos ainda, né? E tá tendo falta de mercadoria, né? Principalmente na minha área tá faltando bastante mercadoria. Aparelhos celulares que eu pagava R$700, hoje está R$1.350, praticamente o dobro. E isso aí só vai se normalizar quando São Paulo abrir. E também tem uma outra situação também, que é o dólar, né, que está um absurdo, chegou quase a R$6, né? Então, uma das situações graves, né, no país, não só da pandemia que a gente vê, é um momento político que a gente está vendo, esse momento político conturbado, com um governo que está sem um horizonte, não tem um norte, né? Ele não sabe o que faz, cada dia dá uma declaração. Isso aí acaba com que a pandemia seja um problema e a parte econômica e o governo seja outro, né? E fazendo com que o comércio sofra mais ainda. E uma outra coisa que eu estava também ouvindo elas falarem, tem dados que dizem que mais de 85% dos micro e pequenos empresários não conseguiram tomar o empréstimo devido. E quem conseguiu tomar o empréstimo, tomou um empréstimo com juros altíssimos. Então, o que a gente vê? A gente vê um desprezo, eu falo assim, do governo estadual e federal com os micro e pequenos empresários do Brasil. Cortando. Oi? Tá ouvindo? Tá cortando. Agora tá um pouquinho melhor. Tá cortando muito a ligação ali. Ah, tá cortando? Melhorou? Agora voltou um pouco melhor. Melhorou. Ah, tá. Então, como eu havia dito... dificuldade de falar com... Tá ruim? Com dificuldade de falar com o Michael aí? Tá ruim? Tá, espera um pouquinho que eu vou... Tá bom. Não, tá, eu vou arrumar... Agora nós estamos ouvindo, também tô. Pode falar novamente. Tá, as meninas estão ouvindo bem aí? Ou tava Sim. cortando também? Não cortou. Tá sim. Não? Então tá. Não. Ó, o que a gente vê, assim, é um desprezo que a gente vê do governo federal e estadual com os micro e pequenos empresários do Brasil. Porque, querendo ou não, somos nós que damos a maioria dos empregos no Brasil. É nós que praticamente carrega a economia nas costas. E a gente não está tendo devido valor por esses governantes. Porque a gente vê... A gente vê um descaso, não só com os micro e pequeno empresários. Ontem mesmo na notícia, 10% do valor que foi previsto para o combate à pandemia, do 100% foi usado só 10%. Então, está mais ou menos assim, estão fazendo estão guardando esse dinheiro, não sei para quê, para depois da pandemia. Então, depois da pandemia não adianta mais, né? Depois de acontecer vários empregos perderem, né? E depois
como que a gente vai fazer? A gente tem que solucionar o problema agora, né? Porque depois das portas fechadas, né, os empregos perdidos, a gente não consegue mais voltar atrás, né? Justamente. Marco, é assim, meninas, 70% do emprego gerado no Brasil é pelo micro, pelo pequeno empresário. Então, assim, o que a gente vê hoje que entristece a gente? É que esse devia ser os preferenciais na hora do governo emprestar o dinheiro. Quando a gente vê o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, fazer aquela frase que a gente não deve emprestar para o pequeno, porque o pequeno a gente vai perder o dinheiro, e pode emprestar para o grande, para o banco, que essa é certeza que a gente vai receber e o Estado vai ganhar dinheiro, a gente vê a preocupação só com o capital, só com o retorno, não vê a preocupação com as pessoas. No Paraná, como eu coloquei para vocês, e no caso vocês duas aí, são exemplos concretos da dificuldade que a gente tem, o dinheiro está lá parado e vocês estão aí patinando, né? Tendo dificuldade dos seus negócios. Tenho certeza que, assim como o Michael, os produtos de vocês, que vocês usam, devem ter aumentado também, né? Deve ter aumentado o preço dos produtos. Olha lá, vocês vão falar disso agora para a gente. Vocês têm também, ou seja, aumenta o preço do produto para usar, diminui o número da procura de serviço, por causa dele problema, diminui o poder aquisitivo, e vocês duas, no caso, vão ficar com o problema para vocês somente. E é nessa hora que o Estado devia colocar a mão, né? Diminuir a burocracia e liberar o dinheiro. E também, né, eu sou autor de um projeto que vai ser votado segunda-feira na Assembleia, que zere o imposto para quem fatura até R$720 mil, para poder, nesse período de crise, não ter imposto nenhum para pagar. Então, eu gostaria que vocês falassem como é que está hoje essa questão de vocês aí. Compra o produto, vai usar o produto, prazo de entrega, prazo de pagamento, deve ter tudo alterado. Como é que está isso hoje? Os produtos, principalmente aqui na minha área de podologia, subiu bastante. Luva, máscara que eu já usava descartável, nossa senhora, tá impossível. Então, tipo assim, tá muito caro, né? Os produtos do salão também. E a gente tem que pagar, né? Comprou no cartão, você tem que pagar certinho, né? Até mesmo a gente precisa do cartão para estar usando sempre, né? E tá assim, é difícil. E o prazo para entregar? Não, o prazo não tem problema, não. A gente não está tendo problema. É só questão dos valores mesmo, que aumentou bastante mesmo. Coisa que, como ele estava dizendo, é 50% a mais, né? Os prazos também, se você tem que fazer esse pagamento, não tem que chorar, então a dificuldade dobraram, né? O que já era um problema, aumentou. Entendi. E como que está a relação com os funcionários hoje? Vocês já tiveram que tirar alguém, perder alguém, diminuir o valor de alguém? Como é que está hoje com vocês aí? Sim, acabou de perder 2 funcionários, né? E foi alegado justamente o fato do movimento estar baixo, são pessoas comissionadas, que a gente trabalha com pessoas que prestam serviço comissionado no salão, e se não tem cliente, a comissão vai lá embaixo e não consegue sobreviver. Sim, já teve perda de 2 funcionários, sim. Alguns recebem seus benefícios que conseguiram, que tem o auxílio do governo, outros não, né? Então, a equipe já foi desfalcada, sim, a gente já tem sentido isso, sim. Tá sentindo, já tá tendo um reflexo, né? A gente está aí, quando começou a quarentena sim, o decreto de calamidade do Paraná foi do dia 20 de março, né? Então a gente está aí quase completando 90 dias. Ou seja, já deu o limite que vocês poderiam suportar, né? Assim, o que podia ser feito, vocês conseguiram suportar. Agora, se não tiver ajuda, infelizmente pode acontecer o pior, que é a falência, né? É a paralisação das atividades. E aí, inúmeras pessoas prejudicadas. Quantos funcionários vocês são aí hoje? Em quantos vocês são? Eram e quantos estão hoje? Temos, seria, no caso, 2 cadeiras de cabeleireiro, o Lavi tem, seria 2 manicures e a nossa barbeira, que a gente tem aqui também, né? E desses 6 funcionários, 2 a gente já teve a perca. Teve uma perca de 2, e já defasou também, né?
porque diminuindo eles, diminuindo os poucos clientes fixos e fiéis que eles têm vai junto. Ou seja, problemas seríssimos, né? Porque assim, você tem a perda de funcionário, tem a perda de receita, né? Você falaram diminuir 70%, né? Tem a dificuldade de pagar o produto para ser usada, né? É uma tragédia aí que precisa de socorro urgentemente. Chegou aqui também o nosso amigo Carlos Humberto. Bem-vindo, viu, Carlos Humberto? Obrigado aí da oportunidade de estar aqui conosco. Ele que é empresário aqui na cidade de Apucarana, no ramo de camisetas. Quero te agradecer. Obrigado, viu? Bem-vindo aí. Se apresenta para o pessoal aí, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Eu estou te ouvindo. Alô? Meu som não está chegando aí? Para nós tá. Aqui tá. Aqui tá. Tá ok? Arilson, vindo. Não. Eu acho que é o Arilson que tá com problema. É o Arilson tá parado. O Arilson tá paralisado agora. Voltou? Ainda não. Oi. Tô te ouvindo. Pode ir falando, eu tô te ouvindo. Tá normal? Só a imagem tá parada. Tô te ouvindo, pode ir falando, Carlos. Eu só tô com problema na imagem. Você pode ir falando. Ok. Então, uma boa tarde a todas e todos. E é uma satisfação estar aqui debatendo com vocês. E eu sou um pequeno empresário de Apucarana, do setor de confecção. E a gente está passando por um problema bem complicado agora, né? E tentando se adequar a esse momento. É muita gente precisando de mercadoria e muita dificuldade de produção, então está complicado. A gente teve que demitir os funcionários como forma de sobreviver e a gente está tentando sobreviver aqui terceirizando, né? Passando para fora o serviço. Mas está bem complicado. Não conseguimos verba de governo, de banco, é muito caro o juro, estão falando de 5 ponto alguma coisa por cento, então muito complicado para a gente. Carlos, o que você acha que tem que ser feito nesse momento? A gente ouviu, a princípio, uma promessa de que teria verba para as pequenas empresas, ou seja, para não parar a economia. Mas o que a gente percebe na prática é que, se realmente essa verba saiu dos cofres públicos, foram para grandes empresas, para os bancos, mas isso, pelo menos para mim e os pequenos empresários que eu conheço, ninguém conseguiu nada. Então, assim, os programas que tem de empréstimo, você tem que ter imóveis para dar garantia, coisas desse tipo. E isso aí é para quem já é rico, né? O pequeno empresário está lutando ainda para construir, ter a sua casa própria, estabilizar a sua empresa. Então, está faltando a verba chegar para esse pessoal que, de fato, movimenta a economia. Eu acredito muito que os pequenos empresários, as microempresas, dão uma contribuição muito grande para o comércio, para a renda geral. A gente distribui muito, né? Oi. Tá parado? Paralisou todo mundo? Não. A gente tá tudo ok aqui. Estamos aí? Me ouvem agora? Tá bom. Sim. Tô ouvindo. Consegue me ouvir agora aí? Sim, agora eu tô ouvindo e vendo você se mover. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Desculpa aí, mas tá caindo aqui a internet. Sim. Faz tá parte. ouvindo, beleza? Sim. Bom que voltou. Normalizou. Então, Carlos, a solução nossa agora
seria realmente ser priorizado quem deve ser priorizado. Né? As meninas relataram aí antes, o Maicon também relatou para a gente aqui, e que se a gente não tiver um olhar e uma ação, né? Chega de só diálogo, chega de só conversa, chega só de propaganda, a gente vai ter muita falência no Brasil, né? Além das mortes, que é o principal, claro, que são pessoas que vão perder suas vidas por conta dessa tragédia aí, que é a coronavírus, o setor econômico vai passar por uma falência imensa e, por consequência, a miséria vai aumentar no país, nas nossas cidades, né? Eu estou vendo aqui com preocupação a região do Vale do Ivaí, Apucarana e toda a região, que a gente consegue já identificar que as pessoas já chegaram no limite, ou seja, não dá mais para ficar do jeito que está, né? Você ouve o depoimento da Viviane e da Lucilene, você percebe que já foi o problema com a compra, já foi o problema com o funcionário, já é o problema com a diminuição da receita, agora não tem mais que socorrer, ele precisa ser socorrido. Ô, Maicon, qual que é a perspectiva na questão de compra e venda de equipamento? O que você ouve de outros companheiros seus do ramo sobre esse assunto? Oi, tá ouvindo? Sim. Ouvindo? Vocês estão ouvindo aí? Sim. Claro. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Então, Ariel, você pode repetir a pergunta para mim, fazendo um favor? É que acho que a internet minha cortou aqui a tua pergunta. Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estamos. Eu continuo aqui. Oi. Também. Pois, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo, estou. Ouvir vocês, não tô tendo retorno. Ô, Maicon. Sim, agora tá ouvindo. Estamos ouvindo. Continua falando pra gente assim, o que você ouve aí dos outros companheiros teus que trabalham no mesmo ramo. Qual que é a percepção deles? Estão desanimados, lógico, e se eles veem como melhorar, o que pode ser feito? Alô, Maicon? Carlos. Oi. Carlos. Eu estou ouvindo. Você ouve a gente? Ouço. Quanto a isso que você perguntou aí para o Maicon, eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? Então, a gente sempre tem alguns reveses. É claro que nunca passamos por uma situação como a gente está vivendo hoje. Oi. Alô? Alô? Oi? Alô? Oi, estou te ouvindo. Estou tentando tirar o som aqui, tudo, não consigo agora ouvir tá ninguém. Bom. Aqui eu estou ouvindo, Oi, menos gente. o Maicon, que agora saiu. O Maicon saiu aqui também. Agora voltou. Agora vocês conseguem me ouvir, né? Agora tá beleza. Sim. Vamos lá, desculpa, passa por isso na internet, né? O Carlos, eu estava perguntando para você, a internet, como que está a relação com os outros empresários? Quais são os sintomas que eles percebem? Qual que é a perspectiva dos mesmos? A gente vê assim que o mercado hoje está muito, muito preocupado em buscar alternativas para continuar sobrevivendo, né? Muito se vê falar aí que as coisas vão voltar e não serão mais como eram antes. E a gente está percebendo isso, porque nós estamos tendo que criar alternativas para vender o nosso peixe, para comprar a nossa matéria-prima. Então, as relações interpessoais e comerciais, elas estão passando por uma mudança. E eu acredito muito na questão, principalmente, dos pequenos empresários, que, primeiro, não é fácil você montar uma empresa e sobreviver no mercado. Então, se a gente está empreendendo,
se a gente está trabalhando, se a gente tem um pequeno negócio, se a gente dá emprego, é porque somos um pessoal meio maluco mesmo. Porque todo mundo fala contra, fala, não, você é louco, não dá certo, você vai jogar seu dinheiro fora. E a gente ouve muito isso. E apesar de tudo isso, a gente vai à luta, sobrevive, e vou te dizer, a gente vê muito, por exemplo, na década em que as montadoras de automóveis estavam passando por dificuldade, o mundo todo ajuda. Quando os bancos estão com dificuldade, a primeira coisa, o governo injeta dinheiro. Agora, os pequenos empresários não têm a quem recorrer, cara. Não existe, por mais que se fala de Sebrae, de SESI, SESC, mas a gente tem muito pouco recurso, muito pouco apoio. E agora, nesse momento que muitas empresas tiveram, pelo menos eu passei algumas semanas fechado, sem trabalho, sem expectativa se iria vender o que eu tinha produzido, sem ter como receber o que eu já tinha vendido e tendo que pagar os meus compromissos. E aí, assim, eu percebo que, apesar de toda a dificuldade, o pessoal não desiste, está buscando alternativa. Então, nós não somos pessimistas, principalmente esse meio que eu convivo mais com pequenos, microempresas, é um pessoal muito guerreiro, sabe? E que a gente, se tiver que sair da formalidade, fechar a empresa e trabalhar no anonimato, a gente vai trabalhar. E a gente precisa ganhar o pão da nossa casa. Mas eu estou muito triste com os nossos governantes, cara. Muito triste mesmo, porque eu tenho a impressão de que são políticos de shopping center, que não conhecem o que é a realidade do dia a dia. Eles não veem a dificuldade que o povo passa. Então, tipo, o shopping center tem o ar-condicionado, não muda o clima, tem as normas ali dentro, tranquilo, tudo bonitinho, todo mundo calmo. E, na verdade, a realidade aqui da rua não é isso. Eu estive ontem em São Paulo. Você vê as lojas todas fechadas, mas o pessoal tudo na calçada, nas ruas. E aquelas lojas pagam um aluguel monstro de caro. E como é que vão sobreviver? Então, setores que antes você não ouvia falar de venda, de passar um ponto, hoje você vê muitos prédios para ser alugados. Então, isso é um sinal de que a economia vai mal. E a gente não vê ninguém falando para ajudar esse povo. Ou seja, como a gente vinha falando, as meninas falando, e o Michael também, né? Falta uma escolha política, na verdade. Na minha avaliação, falta tanto do governo Bolsonaro quanto do Ratinho. Não vou entrar em mérito, não vou aqui criticar ninguém, não é do meu feitio criticar a pessoa de A ou de B, mas falta uma escolha política. Priorizar o pequeno empresário, o micro, para poder fazer. Sabe, a gente tem propostas e propostas, eu tenho projeto de leis, projeto de gestão de cobrança de água, de luz e tantas outras coisas. Mas ainda há uma preferência por parte desses governantes em atender o grande. O que a gente vai ver que vai dar um problema muito sério a longo prazo. A curto prazo. Porque vai haver uma eliminação do pequeno, vai para o anonimato, como você coloca, como o Carlos coloca, ou pior, não vai conseguir nem ficar para o anonimato. E aí vai ter que tentar emprego com o grande. E vai, como qualquer regime capitalista de protesto, o grande vai engolir o pequeno e vai acabar ficando sozinho nesse processo. Na questão de prestação de serviço, viu, meninas, da estética, o caminho não vai ser muito diferente se não tiver um socorro. Vai por esse caminho também, das grandes estéticas, centros de estética, engolir o pequeno e a gente ter aí uma deploração do quadro econômico e das condições de trabalho de vocês. Sem contar que hoje a gente não tem uma regulação nesse sentido, né? Então, eu gostaria muito que vocês relatassem para mim, a gente já está com 40 minutos de live, e pode chegar aí, qual que é o que vocês mais temem aí do futuro? Qual que é, assim, a principal problemática que vocês acham que a gente vai ter?
Vocês estão me ouvindo agora aí, ô Arilson? Então, sim, Maicon. A gente só pede para você fechar o microfone que está captando todo o som da tua loja aí. O telefone Tá. tocando as coisas. Aí, a hora que a gente colocar você, você liga novamente, aí você consegue controlar com a gente aqui. Beleza. Vamos lá, eu passo para as meninas, depois eu passo para você. Vamos lá, meninas. O que a gente mais tem medo é o fechamento mesmo, total, da empresa. Não ter o suporte necessário e acabar fechando as portas, né? Esse é o mais temido. Por não ter esse suporte. E depois, e a relação também com os funcionários e os clientes, né? Porque a gente tem, quando você presta serviço como vocês têm também vocês criam uma relação com o cliente, né? Vocês têm clientes que são, mais do que clientes, acabam sendo amigos de convivência, né? De ter uma relação próxima de vocês, né? E aí é tudo prejudicado por conta desse andar, né? E na ausência disso... Todos se preocupam. Na ausência disso, o que vocês projetam para o futuro? Supomos que Deus me livre aconteça o pior. O que é a perspectiva? Fechou, o que vamos fazer? Continuar batalhando, lutando, né? Não pode parar. Parar não tem como, né? A gente vai ter que ter... A gente tem esperança que isso não aconteça e, por isso, não tem um plano B nas partes ruins, né? A gente procura fazer esse plano B nas partes boas da vida, né? Então, nesse momento, a gente sabe que pode vir a acontecer, mas a gente tem fé e garra para continuar lutando até o último segundo, até o último suspiro, vamos dizer assim, com esperança que esse socorro venha do governo, né? Para que a gente possa se manter. Tá bom. Maicon, tá ouvindo a gente agora, Maicon? Maicon, pelo jeito, não consegue falar conosco. Ô, Carlos, vamos voltar com você aqui. Você está há quanto tempo no ramo? Desde 2007. Esse sem dúvida, deve ser o pior momento para você, de 2007 até agora, com certeza. Estou falando aí de... Com certeza. Com certeza. Até assim, eu comento com os meus amigos, eu comecei num período muito propício. Quando eu comecei, era governo do PT e havia uma distribuição de renda, e isso fortaleceu muito a economia do nosso país. Porque quando você injeta dinheiro no pobre, nos desfavorecidos, eles passam a ter poder de compra, e isso aquece o mercado interno. Quando o Lula falou que seria uma marolinha que aconteceria aqui no Brasil, a respeito daquela crise internacional que houve, na verdade, não sofremos tanto, porque a economia interna estava muito forte. Naquele período, havia uma distribuição legal de renda, né? Então, as pessoas tinham um poder aquisitivo. O Brasil salvou as montadoras de automóveis, e nós vivemos um período muito bom, realmente. E assim, a nossa empresa veio se solidificando, e confesso que no que o Temer assumiu a presidência, nós vivemos um período já de queda nas vendas. Nós já começamos a perceber que o mercado veio esfriando. E desde então vem a cada ano enfraquecendo um pouco mais. E, de certa forma, a gente tinha uma esperança que, como vinha de uma incerteza política grande, de alguns anos de economia meio estagnada, a gente tinha uma esperança de que esse ano seria um ano bom para o nosso setor de confecção. Mas aí veio a pandemia e falou, não é bem assim. E agora a gente está aí, lutando e tentando se adequar a esse momento para ver se a gente continua sobrevivendo. Na verdade, hoje a minha empresa, restaram somente 2 funcionários. Chegamos a uns 35 funcionários e hoje eu estou com 2. E esses 2 ainda estão... eu não... Assim, na verdade, uma semana antes de ser decretado o fechamento, né, eu
eu já tinha dado aviso para os funcionários. Eu falei, galera, nós vamos fazer isso, o mercado está muito instável, a gente não sabe como vai ficar. Se a gente conseguir ajuda realmente do governo, a gente rasga essa papelada e vida que segue, né? Sim. Mas chegou até o final do cumprimento do aviso prévio dos funcionários e, por mais que a gente tentasse, não conseguimos nada que fosse viável. Se a gente fosse pegar empréstimo bancário para continuar sobrevivendo, seria um juro absurdo e engoliria o nosso lucro, não compensaria. Então, achamos melhor paralisar, fizemos a rescisão dos funcionários, ainda tive que pegar um pouco de dinheiro no banco para pagar todos os encargos, né? E aí ficamos parados, desnorteados, sem saber o que fazer. Até que, de repente, começou essa questão das máscaras, daí começaram alguns clientes fazendo pedido de mercadoria, com pagamento à vista, o que está me ajudando bastante. Então, aí a gente tá retomando a vida, mas agora eu estou terceirizando praticamente tudo e, na verdade, eu estou recomeçando todo o meu trabalho e sem ajuda de ninguém. Então, isso é o que mais entristece, né? Como as meninas colocaram, como você coloca, é um processo solitário, né? O Michael também relata isso pra gente. Falta do governo aí, sensibilidade, né? Nós vamos continuar cobrando, batendo mais firme ainda, mas é injusto demais. Você vê o governo fornecer empréstimo para grande empresa, a juro menor, já é errado, né, do que o pequeno empresário, e aí também na priorização não existe uma sensibilidade. Você é vítima de um processo que não é só você, são mais 33 famílias, né? Você tinha 35 funcionários, caiu para 2, ou seja, 33 famílias perderam o sustento por causa de uma insensibilidade de ajudar pelo menos uma. Hoje a gente no Brasil, a gente tem aí 283 empresários, grandes empresários, concentram aí quase metade da renda brasileira, né? E a gente vê esses beneficiados nesse processo todo aí. É triste imaginar que a gente chegaria num processo. Houve no passado, como você bem coloca, principalmente nos governos do PT, uma distribuição de renda. Você injetou no pequeno, injetou no trabalhador, o povo tinha dinheiro, consumia mais. Com certeza o povo comprava mais celular. Com certeza, isso mesmo. O povo comprava mais celular na loja do Maicon, trocava a capinha do celular, comprava equipamento de som, comprava equipamento de informática, ia no centro estético mais vezes, fazia mais de um procedimento de estética, não é verdade, menina? Consumia mais, comprava mais camiseta, e a gente vê isso desmoronando hoje. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem. Infelizmente, a gente está com 48 minutos já, temos que sair, mas eu vou começar pelo Maicon. Maicon, você está me ouvindo aí? Agora consegue falar com a gente? Tô sim. Eu vou pedir para você se despedir aí, né? Desejar nossa solidariedade. Obrigado por aceitar o convite. Dizer que a gente vai estar debatendo esse tema junto e lutando pela pequena empresa aí. Então, obrigado aqui pela oportunidade, Arius, de estar colocando nós aqui, os pequenos empresários, na pauta sua. Parabéns por seu trabalho. Califórnia agradece por todas as suas emendas e todos os seus serviços prestados aqui na nossa cidade. E o que eu posso dizer, tipo assim, para colaborar com a pandemia, é que eu estou tentando não repassar para os meus clientes o valor que eu estou pagando nas mercadorias. Também, eu acho que assim, o empresário ele tem que pensar um pouco também na situação. Não aproveitar da situação para talvez estar prejudicando as pessoas. A gente está tentando fazer de tudo para diminuir o lucro, para estar oferecendo para as pessoas um preço acessível para continuar, para as pessoas que precisem consertar seu celular, comprar um acessório, para eles conseguirem, nesse momento de pandemia, estar pelo menos conectados, né? E dizer aqui, né, para todos vocês aqui que conte com a gente. Califórnia, graças a Deus, a gente tem uma política social, na área social, para essa parte da pandemia muito boa,
feito pelo prefeito Paulinho. Ele está distribuindo marmitas, está tendo também distribuição de cestas, e graças a Deus aqui a cidade está bem assistida, também na saúde, né? O secretário Pedro está indo muito bem, graças a Deus ele não está conduzindo bem essa pandemia aqui, a gente tem só um caso, e se Deus quiser, nós vamos passar por essa turbulência, e eu desejo a todos vocês aqui, os nossos amigos aqui que estavam falando com a gente, Viviane, a Lucilene, o Carlos, para que sejam persistentes e que as pessoas também que estão vindo, os empresários que estão vindo, sejam persistentes, porque, na verdade, a gente nunca foi muito bem assistido, nunca foi bem visto, mas, se Deus quiser, a gente vai passar por essa situação e vamos passar de cabeça erguida, se Deus quiser, tá bom? Um abraço. Valeu, a todos vocês, tá? Obrigado. Lucilene, Viviane, fiquem à vontade aí para vocês se despedir do pessoal, fazer as considerações finais aí, tá bom? Primeiro, obrigado mais uma vez. A gente, é claro, também, né, agradece por esse espaço, Arilson, a sua luta, a sua garra aí junto com a gente na batalha aí para os pequenos empreendedores, para pequenas empresas que somos nós, né? Ficamos gratos e unidos, né, numa união só nessa luta. Parabéns pelo seu trabalho que a gente tem acompanhado. O salão nosso está aqui também, vai continuar lutando, tem uma equipe aqui de profissionais com muita garra, que a gente já se chama de família, né, porque estamos vivendo isso todos juntos. Também se adaptamos às novas crises de tudo que está acontecendo. Vamos lutar até o último suspiro, sim, né, uma união e com a esperança, como nós já falamos, de que venha esse socorro antes que a gente também se quebre totalmente, né? Essa acho que a fé que a gente tem, a gente vai passar por isso, é uma tempestade, mas vai passar, vai acabar, né? E vamos lutar, vamos ter garra e vamos passar tudo isso juntos, né? Ficamos gratos a todos vocês. E agradecer a você, né? Pela oportunidade mesmo de deixar a gente falar um pouco, né? Vamos falar mais vezes, se Deus quiser, tá? Obrigado aí, conta comigo, vamos continuar lutando. Vocês não desanimam, não esmorreça, né? Digamos assim. Nós vamos continuar aí, fazendo o que for possível aí, tá? Carlos, vou passar para você. Obrigado da oportunidade. Pode fazer mais um pouquinho das considerações. A gente tem mais 3 minutinhos ainda aí. Pode agradecer ao pessoal, pode falar mais alguma coisa que você queira sobre essa situação, né? Você chegou um pouquinho depois deles aí. Fica à vontade, querido. Certo. Ok. Agradecendo, então, a oportunidade aí. Parabéns a todos que estão participando também, que estão dando o seu parecer, colaborando de alguma forma, passando o que a gente vem sofrendo aí para o Arilson, para que ele possa estar cobrando de perto aí um apoio para a gente, né? E assim, Arilson. Gente, eu também estou precisando cortar o meu, mas eu estou com medo de ir no salão. Olha aí. Vem 50 no espaço. Ô, Arilson, eu vi a tua esposa cortou o cabelo teu, né? Cortou. Minha esposa cortou. Aí o que aconteceu? A Suzana falou assim, se a mulher, se o Arilson, que é deputado, deixou a mulher dele cortar, você vai ter que deixar também. Daí eu tive que deixar ela cortar também. Não, gente, mas dá para vir, pode vir, você está tomando as medidas de cuidado. Vem que vai acontecer. Na próxima eu vou aí. Vem, Carlos. Continua, Carlos, por favor. Mas aí, assim, só fazendo um complemento aí à questão da demissão dos funcionários, até foi uma coisa que a gente estudou, assim, como todos eram funcionários já com certo tempo de casa, eles teriam direito ao seguro-desemprego. Então, além de verbas rescisórias, eles têm o seguro-desemprego para sobreviver por um período, né? E, passando a pandemia, certamente a gente poderia recontratá-los. E caso saísse alguma ajuda governamental, a gente poderia até antecipar isso daí.
desde que o mercado reagisse, claro. A gente precisa do mercado consumindo para que a gente possa produzir, né? Mas é isso aí, já falei muito. Muito obrigado pela oportunidade novamente, tá, Arilson? E parabéns a todos que participaram aí, e um abraço forte para todos vocês. Eu agradeço vocês 4 pela oportunidade. Nós vamos falar mais, viu, Carlos? Vamos marcar outras, viu, meninas e Maicon, para a gente acompanhar esse processo de evolução aí dessa crise econômica também. Eu agradeço a oportunidade de vocês terem participado com a gente, que tenha aí um abençoado final de semana e que a gente continue lutando contra o vírus sanitário, com o coronavírus, contra o vírus da incompetência dos 2 governos aí que não olham para o pequeno e para o microempresário, e lutando ao lado do povo brasileiro e paranaense. Um abração, bom final de semana. Tamo junto aí na caminhada. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.